Opa, eu sou o Emanuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, finalmente entramos nos assassinatos na mansão Karlov, a mais nova coleção de Magic the Gathering. A coleção que marca mais um retorno à Ravnica com uma temática única e pistas, o que é bem legal. Mas entre tanta coisa bacana, fica sempre aquela dúvida: quais são as cartas que valem mais a pena? Pois afinal de contas, a Wizards lança coleções demais, e por conta disso, às vezes a gente só quer saber quais são as cartas que vão fazer um impacto maior no formato e, mais importante, que melhor servem para montar aquele comandinho para jogar mesão com a galera. E é isso que eu trago para vocês aqui hoje. Eu separei 8 criaturas lendárias, que é o de costume, que podem ser os seus comandantes. As 8 melhores, na minha opinião, e iremos dar uma checada aqui juntos. Então, por favor, caso não seja inscrito aqui no Budgetório, se inscrevam, a gente vai ter muito conteúdo ainda de Karlov Manor, e eu gostaria de ter vocês aqui comigo para explorar o que esse set tem a oferecer. E sem mais delongas, vamos para as melhores lendas dessa coleção. Deonei, Sentinela das Ruas. 3 manas por um mano batedor 2/2 que possui 2 habilidades, onde a primeira diz que criaturas que você controla com poder 2 ou menos não podem ser bloqueadas por criaturas com poder 3 ou maior. E ela também tem outra habilidade, que diz que se uma habilidade de criatura com poder 2 ou menos fosse desencadear, aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. E como de costume, para começar eu tenho alguns comandantes os quais eu tô mais animado para montar, que nesse caso é a Deonei, que é sem sombra de dúvidas algo especial. Essa que é, na minha opinião, a melhor comandante de White Winnies e de valor branca que a gente precisava há bastante tempo. Jogar de bichinho nunca foi fácil, mas verdade seja dita, o branco consegue fazer coisas impressionantes com isso. E a cada vez mais saem cartas boas e divertidas nessa cor, mas nenhum comandante tinha conseguido englobar isso tudo. Antes dela, a gente tinha outros candidatos, pra montar decks genericamente bons no branco, usando as forças deles, Tipo, os 2 Eliodes, onde um era uma máquina de combo e life gain, e o outro melhorava seus ataques. A gente tinha Patas Leves, que não era exatamente White Winnie, mas ela mexia com essa parte de auras, encantamentos, que é uma temática que o branco tem. E a gente também tinha o Shren, que mexe com auras, sim, mas ele também abria para equipamentos, veículos. E por fim, eu acho que o que era mais famoso de todos, que é o Mangara, que era o Ronaldinho do Magic, que conseguia comprar uns cardzinhos sem atrelar o seu deck a nenhum tipo de estratégia em específico. Porém, a nossa malandra favorita aqui vai englobar tudo de bom que a gente tem para utilizar, como múltiplos efeitos de Blink, de ETB, guia kármico, coletora de rumores, e vai garantir que o seu jogo continue, pois a gente pode atacar quase que impunemente com esses bichinhos. Alguém comentou no Twitter que essa moça aqui é o melhor panharmônico que existe, pois no geral tudo que é bom que tem ETB no branco tem poder 2 ou menos, e eu não consigo necessariamente negar essa informação. Ela é porreta demais e eu acho que se você quer cair de cabeça no mono white de bichinhos, não há candidata melhor. A Deonei simplesmente destronou a competição. Judite, especialista em carnificina. 5 manas por um mano xamã 3/4 preto e vermelho que possui a seguinte habilidade: toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, escolha um. Aquela mágica ganha toque mortífero e vínculo com a vida, ou cria uma ficha de criatura de abrete vermelha 2/2 com. Quando essa criatura morrer, ela causa 2 pontos de dano a cada oponente. E falando em estar animado, oh boy, eu adoro Spellslinger. Pois rapaz, eu acho que tem poucos arquétipos como esse que são tão bons em te fazer se sentir esperto, em estimular jogadas bem sequenciadas e profundas, propondo um estilo de jogo estimulante. E a Judite, que enquanto semelhante em natureza a outros Spellslingers de custo alto que criam fichas, como o Taurand ou aquele Pássaro Azorius, consegue mostrar interações que te deixam curioso na hora de montar o deck. Por exemplo, com ela, na mesa, um encerrar as festividades vira um global unilateral com life gain por uma maninha só, assim como o Ato Blasfemo, que não é unilateral, pode custar uma maninha só também, mas de quebra vai te deixar com vida na casa das centenas facilmente. Diabo, até umas coisas bobinhas como cards que dão 2 ou 3 de dano distribuídos como você quiser são fatais para suas criaturas inimigas, sem tocar nas suas muitas vezes. E quando você menos esperar, a Judite ainda chega por cima, limpa a mesa de todo mundo, faz, sei lá, insulta e injúria, dobrando o dano das coisas, o dano dos diabretes. E aí você sacrifica sua board inteira para um perscrutado proibido, criando um tornado de fogo infernal para fechar o show da noite. E assim, eu admito, essa comandante não é a mais forte da coleção inteira e nem desse vídeo.
vídeo inteiro. Mas Deus do céu, se ela não é a minha favorita, com altas chances de sair aqui no canal. Inclusive, comente abaixo se você quer ver um deck dela ou de qualquer um dos comandantes que eu tô trazendo aqui. Eu vou adorar saber. Ajuda a guiar, né, qual vídeo que a galera quer assistir. Voja, Mandíbulas do Conclave. 5 manas para um Lobo Naya 5/5 que possui Vigilância, Atropelar e Salvaguarda 3, mais a seguinte habilidade, que diz que, sempre que Voja Mandíbulas do Conclave atacar, coloque X marcadores +1/+1 em cada criatura que você controla, sendo X o número de elfos que você controla. Compre um card para cada lobo que você controla. Agora, partindo sim para um dos comandantes mais fortes do set inteiro, mas que eu não gosto tanto, a gente tem o Voja. E dessa vez a gente tem o Lobo do Tolsimir dando louco na galera, completamente solo e distribuindo porrada indiscriminadamente. Essa é uma carta forte, que pode encabeçar uma lista temática de elfos, temática de lobos, ou até mesmo ambos, caso seja desejado. E algo que pode passar despercebido, inclusive, é que esse bicho ainda compra pelo menos uma carta por turno, pois ele mesmo é um lobo. Agora, falando sobre elfos mesmo, que é onde eu imagino que a maioria dos jogadores de Voja vai ir com essa lista. Para esse tema, nós temos algumas adições interessantes que vêm por conta das cores Boros adicionados ao verde. Em nenhuma ordem específica, a gente tem Delina, que copia os nossos elfos, podendo aumentar inclusive o nosso número de lords. Mina e Den, que aproveitam dessas compras a mais, deixando-lhe ser lands a mais. Qualquer uma das radas, menos aquela esquisita de domínio, são boas. A gente tem Rocco, que tutora o Craterhoof ou a Cavalaria Sacode Lua pra mesa, finalizando o jogo. Enfim, esse lobo aqui, ele é um boneco bacana. E o motivo de eu não gostar dele certamente não vem dele ser fraco, mas sim dele ser forte demais. Porém, não se preocupem, pois se não for semana que vem, eu acho que na outra eu vou explicar melhor a minha birra com o lobão aqui. Izone, Centro da Teia. 6 manas por um Elfo Detetive 5/4 com Ameaçar e mais as seguintes habilidades, que dizem que toda vez que Izone, Centro da Teia, entra no campo de batalha ou ataca, você pode obter indícios 4, e se fizer isso, crie 2 fichas de criatura aranha, preta e verde 2/1 com Ameaçar e Alcance. Sacrifique 4 fichas, use Vigiar 2 e depois compre 2 cards. Você ganha 2 pontos de vida. Partindo de algo bem usual, que são decks temáticos de elfo, para algo um pouquinho menos usual, a gente tem um Golgari de ficha, com manipulação de cemitério e uma habilidade de sacrifício extremamente desejável. E assim, eu vou admitir, não é como se nada disso fosse novo, sabe? A gente teve recentemente o Mico Tirano, que é um auto-triturar mais fichas. Nessa linha também tem Mazirek, que é um grupo slug, fazendo todo mundo sacrificar as coisas e botando marcadores no seu time. E essa moça aqui, tipo, vive, sabe, no meio disso tudo. Você pode deitar o seu deck no seu cemitério para fazer uma colheita de Vorme, criando fichas para cada terreno, ou criar fichas para cada criatura no seu cemitério com a Izone antiga. Dá pra fazer, sabe, até inclusive aquela mágica de Saprófitas, visão do futuro, que tem convocar e buyback, gerando um valor nojento ao longo do tempo. Opções não faltam, pois esse aqui é, sem sombra de dúvidas, um arquétipo amplamente suportado. E por mais que a Izone seja mais do mesmo, seria tolo não admitir que um deck dela ficaria forte. Mesmo que isso seja mais culpa das cores do que da comandante. Ela é aquele tipo de deck perigoso, que ninguém dá nada por ele, pois parece uma lista, sabe, meio lenta, meio cansada, só pra dar fim do jogo e ter aquele monte de, motor de valor culminando numa tranca, ou melhor, numa teia, que impede os oponentes de ganhar a partida ou impedir o jogador de Izone. Aurélia, Lei das Alturas. 5 manas por um anjo lendário 5/5 com voar, vigilância e ímpeto, mais a seguinte habilidade, que diz que toda vez que um jogador ataca com 3 ou mais criaturas, você compra um card. E toda vez que um jogador ataca com 5 ou mais criaturas, Aurélia, a Lei das Alturas, causa 3 pontos de dano a cada um de seus oponentes e você ganha 3 pontos de vida. Há alguns anos, eu acharia essa carta aqui do caramba e iria parabenizar a Wizards por finalmente perceber que o branco pode comprar cards sim, porém esse tempo já passou, pois branco já compra cards já faz uma cota. Em contraste, sei lá, um ano atrás, eu ia xingar a Wizards pelo design genérico dessa carta, pois ela é genérica sim, e isso eu não vou negar hora nenhuma. Mas, de uns tempos pra cá, eu percebi algo que pra mim, pelo menos, faz muito sentido e que eu quero contar pra vocês. Existem 5 cores no Magic, disso todo mundo sabe, e cada uma delas tem pontos fortes e fracos. Verde vai descer terreno e fazer bichão, mas vai dobrar diante de interação.
Azul vai ser o mestre da pilha e dos truques, mas vai penar com fazer criatura pra bater. Preto vai ter acesso a múltiplos recursos, mas só sacrificando algo em troca. E Boros... Bom, Boros meio que combina o melhor de suas duas partes. Você vai ser o mestre em encher a mesa, mantê-la cheia e em controlar as coisas. E, querendo ou não, a maior vantagem dessa cor acaba sendo também a sua maior fraqueza, pois Boros se mantém preso a essa estratégia. É bem difícil ver um Boros que não é de bichinho, de bater com muitos bichos, e eu não acho que seria justo meter o louco pra cima da Aurélia por conta disso, né? Eu acho que não. Quando a gente exclui, sabe, erros de design, dá pra perceber que essa Aurélia, na verdade, é um comandante Boros bem bom, bem completo. Ela tem esse quesito, né, multiplayer, pois ela fala sempre que um jogador, você não precisa necessariamente ser a única pessoa que desencadeia a habilidade dela, e ela vai lidar bem com qualquer tipo de criatura, contanto que elas venham no quilo. Isso sem necessariamente limitar o seu deck em nada, oferecendo um corpo confiável para utilizar, que é evasivo, vigilante e um pesadelo se você o cresce, o que costuma acontecer nessas cores. Em resumo, ela é um comandante bem escalonável para o multiplayer, eu gosto bastante dela. E no fim do dia, a gente tem que perceber que Boros nunca vai jogar como Simic. E sinceramente, que bom, pois a gente já viu o que ocorre quando uma cor interpreta as habilidades da outra, não é mesmo? Pode não que eu tô te vendo, safado. Anzrag, o Topeira Moto. Por 4 manas a gente tem uma Topeira Deus 8/4 verde e vermelha com 2 habilidades que dizem que toda vez que Anzrag, o Toperemoto, torna-se bloqueado, desvire cada criatura que você controla. Depois dessa fase de combate, é uma fase de combate adicional. E você paga 7 e Anzrag precisa ser bloqueado a cada combate nesse turno se estiver apto. Esse aqui é relativamente rápido, mas por incrível que pareça, a primeira carta que eu pensei ao ver o Anzrag foi Huriktar. E a explicação é simples. Ao enfrentar um Huriktar, a sua habilidade de conjurar não criaturas é severamente prejudicada. A não ser que, sei lá, você previna dano ou tenha um plano sólido de ganhar vida. E analisando, meio que o Anzrag utiliza de outros meios pro mesmo fim. Pois se você começar com, sei lá, turno 1 land, turno 2 land ramp, turno 3 Anzrag, turno 4 você já pode bater, levando 8 de vida pro saco. E a essa altura do campeonato, você vai ter 4 ou 5 manas pra descer uma ameaça grande o bastante para convencer os seus oponentes a não bloquear o Deus Topeira, pois afinal de contas, se ele for bloqueado, suas outras ameaças batem de novo também. Essa é uma carta com um custo baixo, principalmente para as cores que ela pertence, que traz um dilema, né, para os seus oponentes que não tem remoção. Tipo um Huriktar, só que obviamente bem mais nerfado. Esse aqui é um deck de bichão que controla a moda dos Gruul, pois o oponente morto não anula mágica. Teysa, Oligarca Opulenta. Por 3 manas, uma qualquer e um Orzhov, temos um humano, conselheiro 2/3 com o seguinte texto. Toque mortífero, no início da sua etapa final investigue por cada oponente que perdeu pontos de vida neste turno, e toda vez que uma pista que você controla for colocada em um cemitério vindo do campo de batalha, crie uma ficha de criatura espírito branco e preta 1/1 com voar. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno. Eu adoro investigar, e por consequência, pistas também. São um tipo de fichinha, artefato, igual a todas essas, né, que tudo hoje em dia vomita na mesa, porém elas têm custo justo para sacrificar e uma recompensa que vale a pena. Dito isso, eu sinto que as melhores cores para brincar de pistas são verde e azul, e por isso eu fiquei tão surpreso ao ver a moça aqui. A Teysa nova, apesar de menos combada que as suas iterações anteriores, consegue colocar artefatos na mesa numa taxa ótima, ainda mais se você drena a vida da galera. E sempre que você sacrificar pistas em cada turno, você ganha um espiritinho, que por si só incentiva um jogo mais justo e cadenciado, em vez de fazer sacanagem e comer todas as pistas de uma vez. Junta isso com suspeitos usuais, tipo Morcego do Senhor dos Anéis, Mestra das Marionetes, Fundição de Crânio de Krark, entre outros, e você tem um deck Orzhov, artefatos que compra cards, não é tão combado, e certamente funciona melhor do que seja lá que era suposto de ser aquele leão de marcha das máquinas. É sério, Deus do céu, aquele bicho é cansado demais. E trata Fugitiva Mortífera. Por 3 manas, a gente tem um Vampiro Assassino 1/4 com toque mortífero e mais as seguintes habilidades. Toda vez que um assassino que você controla causar dano de combate a um oponente, oculte o card do topo do Grimório daquele oponente.
E as criaturas voltadas para baixo que você controla tem: pague 4, volte a face desta criatura para cima. E se você não puder, exilia. Em seguida, você pode conjurar o card exilado sem pagar seu custo de mana. De tudo, essa não é a ordem que as habilidades estão na caixa de texto, mas eu juro que eu acho importante entender primeiro a habilidade de baixo em vez da de cima. A Etrata não é uma mítica ruim, muito pelo contrário, pois ela pega o tema de assassinos, que a gente só tinha visto mesmo ali no Ramses, Lorde Assassino, e ela eleva a 10ª potência. Colocamos assassinos na mesa, batemos com eles, o que é relativamente fácil também, já que eles costumam ser evasivos, e para cada criatura que conectar a gente ganha um 2/2 com salvaguarda 2 para utilizar, além da possibilidade de pagar 4 para virar aquilo para cima se for um bicho, ou conjurar de graça se não for. Eu sei que às vezes eu faço umas comparações meio doidas, mas eu senti um quê de Yuriko aqui. Quase que uma Yuriko justa, pra ser sincero. Assassinos são bem menos puxados do que ninjas, você ganha um bicho pra cada criatura que conectar dando dano, em vez de comprar cards e drenar vida. E finalmente, ela não tem aquela porcaria quebrada de ninjutsu de comandante. Se você sempre quis jogar de Dimir bichinhos, eu recomendo muito essa moça aqui. Inclusive, recomendo botar uma adaptação arcana e ou afins na lista pra ver o circo pegar fogo. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou Emanuel, e esse é o Badiatório. Até mais!